Graça e paz, meus irmãos, aqui é o Mineirinho Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação espiritual para a sua vida. Hoje eu vim esclarecer a dúvida de uma inscrita minha chamada Lucileide Paiva, a qual no último vídeo que eu postei, eu peguei e falei sobre o quê? Falei sobre as características para se identificar uma seita. Então eu trouxe as 4 operações matemáticas, utilizando a adição, subtração, multiplicação e divisão para identificar ensinamentos errados que desvirtuam a palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre materialização da fé. Então, Lucileide, você me perguntou a respeito de óleos ungidos. Muitas igrejas hoje utilizam essa questão dos óleos ungidos para ensinar os seus membros. Lucileide, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: você tem que analisar e estudar se é bíblico, se está na Bíblia, a utilização e a materialização da fé. Vou dar um exemplo para você aqui. Tem muitas igrejas em que muitos membros, o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia, pegam a palavra, abrem no Salmo 91 e deixam sobre a cabeceira da cama. Mas será que isso vai espantar o mal? Vai espantar a inveja? Vai espantar as hostes espirituais malignas, os espíritos trevosos e satânicos? Eu te digo que não, porque a Bíblia ela não ensina sobre isso. Então toda vez que uma pessoa ela pega um copo de água, coloca sobre a TV a qual está passando um culto, ou ela abre a Bíblia e deixa no Salmo 91, no Salmo 23 na cabeceira da cama, isso ela está utilizando um recurso que chama materialização da fé. É antibíblico. Vou explicar para você aqui por quê. Se nós olharmos o que está escrito lá em Hebreus, no Novo Testamento, vamos entender o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então você tem que crer naquilo que você não vê, que vai se realizar. Isto aqui está dizendo em Hebreus 11, no versículo 1, o que é a fé. Então, eu vou mostrar para você aí na palavra qual é a aplicação, irmã Lucileide, de quando se utiliza o óleo ungido no Novo Testamento. Lembrando que nós não estamos vivendo mais na era da lei, mas sim no período da graça. Então a igreja ela tem que se orientar no que concerne a graça, não a lei. Senão estaríamos resgatando os rudimentos legalistas e até mesmo o misticismo, que é algo que tem adentrado em muitas igrejas, o evangelho místico, aquele baseado em muitas experiências espirituais e muitas vezes não está respaldado na palavra. Então o cristão, o que ele começa a fazer quando ele aborda o evangelho místico? Ele está cometendo a heresia, ele está trazendo ensinamentos que não vêm da parte do Senhor Jesus Cristo e dos santos apóstolos e homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo. Na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 13 ao 16, vamos ver a orientação que está na palavra de Deus. Versículo 13: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Então nós estamos vendo a aplicação aqui, que ungindo com azeite em nome do Senhor, no versículo 14, somente quando alguém está doente. Então, essa tática que alguns cristãos têm de ficar ungindo a casa, ficar ungindo tudo, isso aí não está na Bíblia. Mas a gente devemos utilizar o quê? A oração. A carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 17 e 18, nos diz o quê?
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós sabemos que a carta aos Efésios é uma carta importante, a qual menciona a batalha espiritual, né, entre o cristão e as hostes espirituais da maldade. Lá sempre ressalvo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra os espíritos malignos que atuam sobre a vida delas. Então lá vai citar a armadura de Deus, o cinturão da verdade, capacete da salvação, espada do Espírito, né? E todas aquelas armas, mas a oração, ela é que é a principal para que o cristão venha guardar e utilizar em relação à sua fé, para exercer a sua fé. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, nos diz o seguinte: o Senhor Jesus falando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos, nós como cristãos, sempre pegarmos como exemplo a vida do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos discípulos dele, ele é o nosso Senhor, então devemos imitá-lo. O ministério do Senhor Jesus era baseado em oração. Ele sempre orava, ele sempre estava buscando fazer a vontade do Pai, mas estabelecendo a oração. Então, a oração que é importante, não os elementos de óleo de unção, essas coisas que muitos líderes têm ensinado em algumas igrejas. Então, devemos ver o que o Senhor Jesus orientava na palavra, no ministério, quando ele estava na terra, o ministério terreno dele, a qual ele veio cumprir o propósito do Pai, a salvação através da crucificação e a redenção do homem. Então, irmã Lucileide, eu espero que tenha esclarecido a sua dúvida, lembrando sempre a orientação. Averigue na Bíblia, quando você estiver em sua denominação em alguma igreja, para ver se o ensinamento desse pastor, do líder, dos mestres que compõem essa denominação, se estão de acordo com a palavra de Deus. Se estiverem, você concorda, mas se não estiverem, você questiona, ou então mude de lugar. Mas o importante é que tudo que você for fazer tem que estar pautado na palavra do Eterno. Amém? Então deixa um abraço aqui, o mineirinho Wellington Lucena, falando de Pedra Azul, Minas Gerais. Um abraço para todos.